Hoje queria-vos falar de uma das coisas que me dá mais gosto de fazer aqui neste mundo do YouTube, no mundo dos vídeos, mas também é uma das coisas mais difíceis de se fazer com qualidade. Estou a falar do som e principalmente para quem gosta de gravar som de motores, de motos ou de carros, no meu caso de motas, vou fazer hoje aqui neste vídeo a explicação de como é que eu gravo o som dos meus vídeos, de como é que eu faço a pós-produção, o material que eu uso. É algo que eu já estava a fazer há algum tempo, já me têm perguntado muitas vezes qual é o equipamento que eu uso, como é que eu gravo os vídeos, como é que eu gravo o som, porque na verdade para quem grava vídeos sabe perfeitamente que o som é das coisas mais complicadas de se conseguir afinar, porque tem muitas variáveis exteriores, nomeadamente para quem faz motovlog ou para quem anda de moto, tem o tempo cá fora, que muitas vezes há vento, há ruídos exteriores, todas essas variáveis implicam e têm importância para o resultado final. Vou-vos falar da minha experiência pessoal, daquilo que eu uso no meu caso, não quer dizer que seja necessário que vocês usem o mesmo material, até porque os sons dos motores, e neste caso estamos a falar de motores porque eu vou falar no caso particular de motos, difere muito de moto para moto, os níveis de decibéis também são muito diferentes de moto para moto, portanto isto é algo que vocês têm que ir aperfeiçoando ao longo do tempo, têm que ir fazer testes e também têm que ver aquilo que funciona melhor no vosso caso. Eu vou-vos mostrar aquilo que eu uso no meu caso em particular, aquilo que resulta no meu caso em particular, depois de já ter experimentado muitas soluções. Vou-vos mostrar o material, vou-vos mostrar como e onde é que eu coloco esse material para conseguir captar o melhor som possível e depois, claro, no pós-produção também tem que se fazer algumas afinações se queremos realmente que o som tenha a qualidade desejada. Vamos então a isso, espero que vocês gostem, já me tinham perguntado por este vídeo há algum tempo e então aqui fica hoje. Ora então, para vocês gravarem o vosso áudio, não basta terem a câmara de vídeo a gravar o áudio, porque garanto-vos vai ficar uma completa porcaria. Portanto, o som que sai da câmara, para quem anda de moto, não serve, vocês vão ter que arranjar algum tipo de dispositivo externo que grave o áudio separadamente. Vocês têm no mercado muitas opções de gravadores externos, muitas opções de microfones, para valores desde os mais baratos até aos mais caros. Há uma gama enorme, uma quantidade enorme também de marcas disponíveis. Vou-vos falar mais uma vez daquilo que eu uso no meu caso, daqueles testes que eu já fiz, já passei por vários gravadores externos, por vários microfones e atualmente tenho 3 dispositivos que normalmente uso. Uso uns mais do que outros, mas são estes 3 com os quais eu já fiz testes, com os quais eu já gravei e com os quais eu consigo ter resultados satisfatórios. Mais simples, a opção mais simples delas todas, para muitos de vocês, principalmente que já têm até câmaras da DJI, é, e aqui está ele, é comprarem um microfone sem fios da DJI. Este que eu tenho aqui e que eu uso normalmente é o DJI Mini Mic, ou Mic Mini, que apesar deste tamanho pequenino, não se deixe enganar, ele funciona muito bem, tem um som muito bom. Podem também usar outros microfones sem fios da DJI, qualquer um deles funciona muito bem. Eu, pelo seu tamanho reduzido, normalmente uso este que dá uns resultados bastante bons para o tamanho que ele tem. Ok? Esta é a primeira opção, eu depois já vos vou explicar o local onde eu o coloco, porque também é importante a localização. Não serve colocar o microfone em qualquer lado, porque o som não vai ficar bom em todos os sítios onde vocês o coloquem. Portanto, esta é a primeira opção e a opção mais barata é um microfone externo, microfone sem fios da DJI. Depois, o que é que eu uso e o que é que eu tenho usado mais até à data, antes de adquirir o outro gravador que eu já vou mostrar a seguir, é este Zoom H2N. Pá, é um gravador bastante pequeno, como vocês podem ver, que para captação de som de moto é excelente, na minha opinião. É muito simples, a qualidade de construção dele não é a melhor, é todo em plástico rígido, mas até à data tem resistido bem. Vocês podem ver que ele já não tem aqui a parte frontal porque houve uma queda, infelizmente, e perdi esta parte frontal, mas continua a funcionar 5 estrelas. Algo que vocês têm que também ter sempre em atenção quando usam estes microfones é usar um dead cat. Eu tenho aqui, neste momento não está colocado, como vocês veem aqui no DJI também tem aqui o dead cat, porque é muito importante para cortar o vento. Portanto, o segundo dispositivo que eu uso é este Zoom H2N. Vocês da Zoom têm muitos dispositivos, eu já usei o H1, o H1N, não sei se é H1N, se é H1, é aquele mais pequeno, mais barato da gama, mas na realidade este aqui oferece melhores resultados e o preço não é assim tão diferente. Estes gravadores já foram atualizados, já saíram novos modelos, este aqui já não é vendido, mas vocês conseguem encontrá-lo usado a preços bastante razoáveis e para quem não quer gastar muito dinheiro é uma boa opção. Depois a terceira opção é algo mais profissional, como este gravador que eu tenho aqui que foi a última aquisição que eu fiz. Este é um Roland, vocês têm
Como eu disse, da Zoom também muitos equivalentes a estes, mas este da Rollon acho que tem uma qualidade brutal, tem muitas opções, apesar de ser muito fácil de configurar, tem touchscreen, pronto, vocês podem depois também aqui colocar microfones profissionais, que aqueles não têm. No caso de gravar em som de moto, não é necessário isso, mas tem sempre essa opção. É um gravador bastante maior que aqueles, uma das vantagens é essa, é mais pesado, o local onde vão colocar já tem que ter atenção que ele ocupa muito mais espaço, mas enfim, a qualidade vale a pena. Vocês podem parametrizar isto de todas as maneiras efetivas e conseguem captar um som muito, muito, muito bom mesmo. Este modelo em particular, como eu disse, também já está descontinuado, já não é vendido, só conseguem adquiri-lo usado e mesmo assim é bastante caro usado, mas é uma qualidade muito boa. Portanto, e resumindo então, são estes os três dispositivos que eu uso para gravar o som da moto. Às vezes uso um ou outro por mais facilidade, por ser mais rápido para parametrizar. Normalmente o que eu tenho usado agora é este, mas como vos disse, em outras ocasiões, por facilidade até de uso, por exemplo, este aqui que é tão pequenino, é tão fácil de montar, também é uma boa opção. O zoom equivale-se praticamente à qualidade aqui do Roland, porque em sons de moto não se consegue distinguir tão bem aquela tonalidade, por exemplo, uma voz ou uma guitarra, em que este aqui é mais profissional. Mas mesmo assim, em certas situações, consegue-se perceber a diferença de um para o outro, mas vocês também não querem aqui atingir o nível mais profissional, querem apenas ter um som limpo, limpo de vento, limpo de ruído exterior, e qualquer uma destas três opções, quando usado adequadamente, vai-vos produzir os resultados desejados. Mais uma vez, não referi, cá temos o Dead Cat, sempre importante ter um Dead Cat para qualquer tipo de microfone que vocês usem. Agora, algo tão importante quanto o gravador que vocês estão a usar é o sítio onde vocês colocam o gravador. E aqui há diferenças entre as opções que estão aqui na mesa. Por exemplo, aqui o DJI, o microfone wireless, vocês não convém colocá-lo dentro de uma bolsa ou dentro de uma mala, ao contrário dos outros, porque o som vai ficar muito abafado e não vai produzir os resultados desejados. Como é um microfone muito pequeno também, qualquer vibraçãozinha, qualquer toque que vocês levem numa bolsa vão sentir aqui o barulho deste microfone a roçar num material, portanto é muito sensível. Eu, como eu costumo usar, é mesmo numa mala que leva às costas, mas no exterior da mala. Eu não o coloco dentro da mala, eu o coloco normalmente, como ele tem esta patilhazinha aqui pendurado na mala, virado para baixo, direção do escape, assim, mesmo ao ambiente, sem estar dentro de nada, e os resultados são bastante bons. Eu já vou deixar aí clipes de gravações com este e com este, para vocês também terem a percepção do que é que conseguem fazer com cada um deles. Mas muito importante, neste caso aqui, não o tapem, não o coloquem dentro de uma bolsa, dentro de uma mala, porque o resultado não vai ser bom. Este funciona melhor no exterior, não muito próximo do escape também, atenção, muitas pessoas usam muito próximo do escape ou até debaixo do banco, não aconselho, pelo menos no meu caso não funciona. A melhor maneira de utilizar é mesmo às costas, numa mochila, pendurado, assim, virado para baixo, conseguem resultados muito bons. No caso destes dois, a situação já é um bocadinho diferente, podem levá-lo dentro de uma mochila ou dentro de uma daquelas bolsinhas mais pequenas às costas. A solução melhor que eu encontrei para não haver o barulho do roçar dos dispositivos no material, para eliminar todo esse tipo de barulho, foi comprar algo como isto. Isto é uma daquelas bandas desportivas que se colocam à cintura, que tem aqui, vocês colocam isto aqui dentro e levam isto à cintura. No caso aqui do Zoom, que é mais pequeno, eu agora não tenho aqui, mas vou-vos mostrar o que é que eu uso. Tenho aqui uma esponja, vocês têm que fazer tipo isto. Criam aqui algo para embrulhar aqui o zoom, não cobrir o microfone, ou seja, fica assim, e para que ele fique bem preso e não ande de um lado para o outro a fazer barulho. Portanto, tem que arranjar algo do género, já o levam facilmente aqui à cintura. No caso daqui do Roland, como é muito grande, não precisam de colocá-lo dentro de nada, basta só introduzi-lo aqui na vossa bolsa, porque ele é bastante grande mesmo, depois à cintura isto fica bem justinho ao vosso corpo e conseguem captar o som de uma maneira muito eficaz. Portanto, vocês têm que ter atenção ao tipo de gravador que estão a usar e ao tipo de local onde o vão colocar, porque isso vai implicar muito nos resultados, bons ou não, do vosso áudio. Depois, como eu vos disse também no início, isto tudo é uma questão de teste. Vocês vão precisar testar muitas vezes o som, vão fazer vários testes na vossa moto, vão colocar o microfone antes de andarem, vão colocar ao pé da moto, vão dar algumas aceleradelas e vão. Normalmente todos os microfones têm aqui uma barrazinha em que vocês, caso não sei se isto tem pilhas, se não vos mostrava-vos, este parece-me que não tem pilhas, deixem-me lá ver se eu consigo. Este aqui acho que tem. Pronto, estão a ver aquelas barrazinhas ali, vocês colocarem a gravar, eu agora não tenho cartão,
ele não vai deixar. Todos os gravadores, se vocês clicarem uma vez no recorde, ele não vai ficar logo a gravar, vai ficar numa situação de pré-gravação e vai-vos mostrar ali o nível das barrinhas. Se vocês tiverem o ganho demasiado elevado, ele vai estourar o som e aqui nesta, não sei se vocês conseguem ver, este tem uma luzinha de pique, aquele tem uma outra luzinha que há de aparecer ali e ele vai-vos mostrar quando o som está a estourar. Portanto, vocês vão fazer testes com a moto parada primeiro, ponham a moto a fazer várias rotações, acelerem bastante para verem os níveis a subir, onde ele não arrebenta aqui com o vosso pico, ou seja, quando atinge aquela situação em que o som já está estourado, já está a atingir níveis muito altos. Portanto, tenham atenção a isso, façam testes primeiro. Claro que isso depende de moto para moto, nem todas as motas têm o mesmo nível de ruído, decibéis diferentes, enfim, eu não sei se consigo ir na câmera mostrar, vocês vão alterar aqui o ganho, de maneira que o vosso som não fique rebentado e fique perfeitamente normalizado. Mais vale vocês gravarem o som baixo, porque depois em pós-produção conseguem mais facilmente aumentá-lo, ao invés de que se vocês gravarem o som já muito alto, já muito rebentado, depois não há nada que vocês possam fazer em pós-produção para melhorar o vosso áudio. Portanto, muita atenção a isso, nunca ultrapassem um certo ganho para que o som possa ser recuperado depois em pós-produção. Pós-produção é então a fase seguinte de vocês depois terem gravado o vosso som, vão colocar isto no vosso computador, vão ouvir e vão melhorar o vosso som. Vocês têm vários programas disponíveis para fazer esse melhoramento, alguns gratuitos, alguns pagos, isso depois também depende do que é que vocês quiserem usar, o que é que vocês já têm que possam usar. Um gratuito muito bom que eu posso aconselhar é o Audacity, o outro que eu costumo usar que é pago é o Adobe Audition, que é muito bom. Mas tem os dois mais ou menos as mesmas funcionalidades e vocês aí podem realmente dar aqueles toques finaizinhos, ajustar o som, ajustar o ganho, ajustar ali os baixos, ajustar os altos, o equalizer, fazer ali, digamos assim, o trabalhar daquilo que tem em bruto. Mas o mais importante é terem um produto inicial, aquele que sai do gravador já com boa qualidade, não arrebentar o ganho, para depois vocês trabalharem aquilo também com o vosso gosto pessoal, cada qual tem as suas preferências, mas o importante é terem um som já inicialmente limpo, o mais limpo possível, para mais facilmente depois em pós-produção fazerem os ajustes finais. Vou deixar agora 3 pequenos clipes de som usando o DJI, o Roland e o Zoom, para vocês também terem uma visão e uma percepção melhor daquilo que conseguem tirar com este tipo de gravadores. Pronto, está feito o vídeo que eu vos queria trazer aqui hoje. Espero que tenham gostado, espero que possam tirar algumas dicas do que eu vos mostrei aqui. E agora é testar na estrada, gravar aqui o som do vosso escape. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão que queiram ver esclarecida, que eu possa ajudar, estou disponível, deixem nos comentários, qualquer coisa, já sabem, estou sempre pronto a ajudar. Mais uma vez, espero que tenham gostado, grande abraço e até ao próximo vídeo.